Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Bom, nós retomamos hoje o nosso programa de formação e atualização acadêmica e profissional, tá? E eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre aquilo que foi o nosso programa no primeiro semestre, bem rapidinho, para contextualizar para os alunos que estão começando agora, tá bom? O meu nome é Diane, tá? Sou professora ali no NASP, possivelmente fui professora de vocês em alguns dos semestres anteriores. E esse programa, ele tem o primeiro objetivo de te ajudar a ler melhor os textos, compreender melhor aquilo que você está lendo, interpretar questões. E neste semestre especificamente, né, nesse semestre que vamos começar agora, nós vamos inserir também a modalidade de produção textual, tá? Então não é redação de ensino médio, tá? Não é redação de Enem, não. É uma produção de texto bastante específica para te ajudar a resolver questões discursivas, tá bom? Aquelas questões que você precisa ali desenvolver um pensamento, né? Desenvolver uma ideia, fazer uma análise, uma comparação, trazer uma resposta completa. Então, esse é o nosso foco, o foco desse semestre, tá bom? Mas nós vamos continuar trabalhando no sentido de entender, desenvolver o raciocínio crítico para compreender os textos e responder questões objetivas também, tá bom? Muito bem, para quem está chegando agora, bem-vindo, tá? Esse é um momento assim bastante especial. Eu espero que você se sinta bem, tá? Essa é a nossa primeira aula e por ser as nossas aulas acontecem aos domingos, né? E pelo dia 7 ser feriado, então o que nós fizemos? Elaboramos um calendário em que as aulas assíncronas, como essa que está sendo gravada, né? O que é uma aula assíncrona? É uma aula que não é ao vivo, tá? Ela fica gravada e você vai lá e assiste quando você puder, tá? Obviamente durante a semana. Por quê? Nós temos aulas semanais. Algumas são assíncronas, como essa, tá? Que não é ao vivo, e outras são síncronas. Algumas são lives ao vivo, em que você participa sincronamente, né? Elas começam às 10 e vai até ao meio-dia. São 2 horas de aula, tá? Então, nós começamos esse programa do segundo semestre com uma aula síncrona por conta do feriado. Nós fizemos alguns arranjos de forma que você consiga ter o seu feriadinho lá com a sua família e também consiga participar aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para você, ó. Deixa eu mostrar aqui o nosso cronograma de aulas. Opa! Nosso cronograma de aulas está aqui, ó. Então, em setembro, né? 5/9 é a primeira aula. Eu digo 5/9 porque é o dia que eu estou postando essa aula aqui, tá bom? É o dia que eu estou postando. Mas na realidade, a aula 1 não, 10, né, gente? Porque tem uma continuidade. Nós tivemos 9 aulas no primeiro semestre, agora nós teremos mais aulas nesse segundo semestre. Então, essa nossa primeira aula do segundo semestre, ela vai do dia 5 até o dia 12, tá bom? Então, como ela é uma aula assíncrona, você tem do dia 5 até o dia 12, para quê? Para assistir esse vídeo, essa videoaula e responder alguns exercícios que ficam lá no AVA, tá bom? No AVA do seu curso, no Canvas. A próxima aula é síncrona no Zoom, que vai acontecer no dia 12/9. Depois a outra, 19/9, assíncrona, também, aula gravada, tá bom? Eu vou gravar
vou gravar, eu vou deixar no YouTube para vocês, mas eu coloco o link no Canvas também, tá bom? E no dia 26/9, mais uma aula síncrona, ao vivo, tá bom? Das 10 às 12. E assim por diante. Outubro a mesma coisa, perceba que dia 12 de outubro é um feriado, então eu desconsiderei essa aulinha do feriado aqui, né? Coloquei aqui para vocês. E essa também do dia 31 de outubro, né? Que também tem o feriado no dia 2 de novembro. Então, deixei a aula síncrona. E as outras aulas síncronas, tá? Programadas ao vivo aqui. Qual que é a diferença, professora, de aula síncrona e assíncrona? A principal diferença é que na aula assíncrona você tem uma semana para assistir a aula e resolver os exercícios, porque toda aula tem exercício, tá? Então você tem uma semana, você assiste no dia que você quiser. No domingo é o dia que eu posto a aula, tá? Mas você pode assistir no domingo, na segunda, na terça, na quarta, até o outro domingo. Só que se encerra a oportunidade de você responder os exercícios às 8 do outro domingo. Então, você precisa se organizar para respondê-los antes, tá bom? A aula síncrona é uma aula de participação muito mais direta. Então, o que a gente faz? A gente sempre na aula a gente resolve os exercícios que foram dados como tarefa. Então, a gente faz o feedback. Então, é um excelente momento para você estar perto, estar junto, questionar, tirar sua dúvida, dar a sua resposta, principalmente nesse semestre que a gente vai escrever bastante. Então, é muito importante que você participe das aulas síncronas, tá bom? Mesmo porque, para você receber o certificado do PROAD, o certificado comprovando que você participou do curso, com as horas, tudo bonitinho, você precisa do quê? Vou dizer para vocês o que você precisa. Tá aqui, ó. Você precisa ter presença no mínimo de 4 aulas síncronas, tá bom? São 6 no total. Então, você precisa, pelo menos 4. 100% de participação nas aulas assíncronas, ou seja, precisa assistir todas as aulas. E 100% dos exercícios postados no AVA, tá? Uma semana você tem para postagem, então não tem. Porque assim, na aula síncrona, você até pode dizer: nossa, prof, fiquei doente no dia, não consegui de jeito nenhum. Ou tinha um casamento no dia, tinha uma festa lá, estava viajando, não consegui internet, tudo bem. Então você tem ali um percentualzinho de 2 faltas, que você até pode faltar e depois você pode assistir, né? Em outro momento, porque as aulas ficam gravadas. Mas você precisa participar de pelo menos 4 ao vivo com a gente. Porque precisa ter essa participação para eu poder dialogar com você, para eu saber acompanhar, saber que você tá bom? Aprendendo tudo certinho. E as aulas assíncronas e os exercícios não tem por que você não assistir 100%, já que você tem uma semana para isso, tá bom? O que a gente vai aprender nesse semestre? Técnicas de compreensão e interpretação de textos, de questões ainda, mas o nosso foco em elaboração de respostas a questões discursivas. Certinho? Ok? Então hoje a gente vai trabalhar a aula 10, tá bom? E a nossa aula ela vai falar sobre estrutura de parágrafo. Professora, por que a gente vai estudar a estrutura do parágrafo e não já como elaborar um texto todo? Por quê? Porque o parágrafo é uma unidade do texto, uma pequena unidade do texto, tá? Então, quando a gente vai responder uma questão, seja uma questão da prova do professor, seja uma questão de um concurso público, seja uma questão de um vestibular, né? Não sei se você vai passar por outro vestibular, vai dar continuidade fazendo outro curso, enfim. Seja uma prova do ENAD, para quem está se preparando para o ENAD aí, eu sei que muitos alunos são enadistas, né? Os que estão aqui. Então, você precisa elaborar uma resposta curta. Essa resposta nada mais é do que um texto. Quem já deu uma olhadinha aí nessas questões às quais eu estou me referindo, elas não são respostas tão longas, mas exigem de você um raciocínio lógico, né? Um raciocínio coeso, uma escrita com coesão, com coerência, que tem ali um pequeno texto que tenha começo, meio e fim, né? E que foque naquilo que está sendo questionado, tá? Bom, pensa comigo aqui, o que é um parágrafo? Você já parou para falar o que é para pensar no que é um parágrafo?
Bom, eu trouxe uma definição aqui do Otton Garcia e ele diz o seguinte. Travou aqui a minha definição. O que eu fiz, gente? Pronto, olha aqui, ó. Parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais períodos, falta um Szinho aí, em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Pareceu muito complexo esse conceito? Então vamos tentar simplificar um pouco. Parágrafo é uma unidade textual, tá? Em um texto existem inúmeros parágrafos, dependendo do tamanho do texto, né? Se é, por exemplo, uma dissertação argumentativa para Enem, uma dissertação argumentativa escolar, esse texto vai ter possivelmente uns 5, 6 parágrafos. Se é um artigo científico, nossa, vai ter muito mais, né? Se é uma resenha, então, cada texto ele tem uma quantidade de parágrafos. Mas o que constitui um parágrafo? Um parágrafo constitui uma ideia central, uma ideia nuclear. E a essa ideia, tá? E esta ideia, ela é desenvolvida com outras frases, outros períodos dentro do parágrafo, tá? Então, o parágrafo, ele constitui-se de parte do texto, tá? Que agrega uma ideia central ali, uma ideia núcleo, tá bem? As quais, obviamente, outros parágrafos virão complementar, tá bom? Mas um parágrafo, ele precisa ser um mini texto, sabe? Ele precisa, cada parágrafo precisa ter um bom parágrafo, né? A gente chama de parágrafo padrão. Ele precisa ter um desenvolvimento, ele precisa ter uma introdução, né? Um desenvolvimento e um fechamento, ok? Bom, vamos lá então. Essa definição que o Otton Garcia ele deu, ela não se aplica a todo tipo de parágrafo, tá, gente? Então, se nós pensarmos num parágrafo narrativo, num parágrafo descritivo, tô lá descrevendo uma cena, tô descrevendo um objeto, obviamente que não é a mesma estrutura. Nós estamos tratando aqui de um parágrafo, de um modelo de parágrafo chamado parágrafo padrão. Por quê? Porque esse tipo de parágrafo é o tipo de parágrafo que você, estudante, acadêmico, deverá trabalhar para conseguir elaborar esse tipo de modelo. Por quê? Porque é um modelo muito comum em textos dissertativos, em que você disserta sobre uma ideia, né, em que você defende uma ideia, em que você coloca ali a sua resposta, ok? Então, ele é muito objetivo, esse parágrafo, e é por isso que nós vamos trabalhar com esse parágrafo. Nós vamos ver outros tipos de parágrafos, sem ser esse parágrafo padrão. Vou mostrar para vocês como que eles são, né? Mas o nosso foco aqui, como o nosso foco é responder a questões, né? Nosso principal foco, então a gente vai trabalhar mais neste modelinho que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, então, lembrando que nós estamos falando de um modelo de parágrafo. Deixa eu deixar a minha carinha aqui mesmo, que é o modelo de parágrafo padrão. Então, qual que é a estrutura desse parágrafo? Lembra, a gente está falando de um parágrafo, a gente não está falando de um texto todo. Estamos falando de um parágrafo. Então, esse parágrafo ele tem uma introdução que também coincide, na maior parte das vezes, com o tópico frasal, tá bom? O que é o tópico frasal? É a informação mais importante do texto, é o tópico, né? A ideia nuclear. Então, geralmente, a introdução, ela coincide com esse tópico frasal, com essa frase mais impactante, mais relevante. E é tão interessante porque quando você vai escrever uma resposta, para você não cair na prolixidade, ou seja, ficar escrevendo um monte de coisa, enchendo linguiça, e às vezes você sabe a resposta, mas você começa a escrever e se perde, né? Às vezes você tem que escrever ali 10 linhas, ou 5 linhas, ou 15 linhas, e às vezes você se perde. Às vezes você não sabe mesmo e fica enchendo linguiça, aí tudo bem, né? Não sabe e vai errar. Nada mais justo. Mas tem gente que sabe, tem aluno que sabe e se perde nas ideias. Por isso, esse modelo de parágrafo é tão importante. Por quê?
Porque você já dá a resposta direta ali no início do teu parágrafo. E depois você desenvolve a ideia. Porque, afinal de contas, se você não pode responder assim a uma pergunta como quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Você não pode colocar ali Pedro Álvares Cabral. Não. Né? Você precisa desenvolver aquela ideia. Então, a introdução é para isso. Você vai bem direto no assunto e depois você vai fazer o desenvolvimento. Então, a introdução é constituída de uma ou duas frases curtas que expressam de maneira bastante sintética, bastante objetiva, a ideia principal do parágrafo, definindo ali o seu objetivo. Então, vê como faz sentido. O professor faz uma pergunta, vai direto no assunto, escreve ali uma ou duas frases, já respondendo diretamente a tua pergunta. E depois você desenvolve, né? Se de repente é necessário dar o exemplo, dar uma justificativa, dar uma explicação. E aí as outras frases do parágrafo você usa para isso, tá? Mas pelo menos você não corre o risco de o teu corretor olhar para aquela questão e falar assim: "Nossa, tá me enrolando", porque não foi direto, tá? Principalmente em grandes concursos assim, que você tem avaliadores que tem que corrigir um monte de textos por dia, um monte de questões, é muito interessante você usar esse modelo, sabe? Por quê? Porque você não vai correr o risco de ele ler o início e falar, não tem nada a ver, não vou passar para frente. Então, pelo menos você já joga a resposta direta, sintética ali no começo, e aí depois você desenvolve a ideia no decorrer do parágrafo, tá bom? Então, a introdução, uma ou duas frases curtas direto no assunto. E aí no desenvolvimento? O desenvolvimento, aí que está o momento de você ampliar a tua resposta. Ampliar o tópico frasal que você colocou na introdução, sabe? Aí você vai apresentar as ideias secundárias da tua resposta ou do parágrafo, né? Que fundamentam ou que esclarecem o que você diz, o que você escreveu na introdução. Porque às vezes a tua introdução ela é muito direta e o professor ele quer que você desenvolva uma ideia ali, tá? Mas para não correr o risco de deixar de dar a resposta correta, ficar enrolando e deixar, então vai direto ao assunto na introdução. E aí no desenvolvimento, aí sim, com calma, com paciência, organizando as ideias, você vai escrever o que é solicitado. Às vezes, a pergunta, ela pede, por exemplo, que você defina alguma coisa e dê exemplos. Então, a definição vem na introdução do parágrafo, que é a ideia central. E depois você, no desenvolvimento, você dá os exemplos, né? Você justifica, você analisa, você compara com outra coisa, não é verdade? Você amplia essa definição, tá bom? Então, o desenvolvimento serve para isso, para ampliar aquilo que foi dito na introdução. E por fim, a conclusão. A conclusão de um parágrafo, ela nem sempre está presente. Por exemplo, você vai escrever um texto maior, né? Escreva sobre a preservação ambiental, não sei. Nem sempre você vai fazer uma conclusão para cada parágrafo, tá? Nem sempre. Principalmente quando o parágrafo é mais curtinho, mais simples. Mas quando você vai elaborar uma resposta somente ali, uma resposta, e você para isso vai usar de 5 a 7, 10 linhas, então é interessante que você faça a conclusão do parágrafo. E como que você conclui um parágrafo? Como? Retomando a ideia central, levando em consideração vários aspectos que você selecionou no desenvolvimento. Olha que legal, o parágrafo fica fechadinho. Você introduz com a ideia principal, tá? Da tua resposta. Daí, gente, nós estamos falando em um parágrafo só, tá? Então você não pula a linha, tá? No mesmo parágrafo. Então você introduz ali uma ou duas frases, fazendo ali uma definição, com uma conceituação, enfim, dando ali a sua resposta direta. Depois, você elabora mais algumas frases, desenvolvendo essa introdução, explicando,
justificando, enfim, fazendo o que se pede na questão. Nós vamos fazer alguns exemplos e você vai entender. E por fim, você fecha, você retoma o que foi dito ali na introdução, seu tópico, e fecha. Aí você tem um parágrafo padrão, ok? Um parágrafo bem completinho. Bom, independente dos tipos de textos que você vai trabalhar, a gente está falando de tipologia. A tipologia textual ela funciona como um esqueleto do texto, com características muito próprias, tá? Então, por exemplo, alguns têm o foco em uma narração, ok? Alguns têm foco numa descrição de algo, outros são mais argumentativos, defendem uma ideia, outros são mais expositivos, né? Expõem, uma informação, enfim. Bom, então, independente desse tipo de texto, os textos em prosa, ou seja, aqueles que não são escritos em verso, né, os poemas, então, tirando os poemas de lado, os textos em prosa, eles são estruturados em unidades menores, que são os parágrafos, ok? Então, por exemplo, qualquer texto que eu pegue aqui, ok? Deixa eu pegar um texto aqui qualquer, deixa eu pegar um livrinho aqui. Então, ó, Teatro Brasileiro do século XX. Quando eu abro aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma página que tem um texto. Olha só. Você vai observar que temos os parágrafos, ok? Eles são caracterizados por um pequeno espacinho ali à margem, tá bom? Alguns parágrafos são menores, outros são maiores. Esses parágrafos, eles são identificados por aquele... Lembra quando você era pequenininho? Fazia lá a tua primeira série, segunda série? O professor falava assim, ó, 2 dedinhos. Hoje não dá mais para dar 2 dedinhos, senão vai dar metade da página. Mas tinha esse afastamento ali, ligeirinho ali, da sua primeira linha em relação à margem. Então, isso aí caracteriza estruturalmente um parágrafo. E aí você pode me perguntar assim, que tamanho pode ser o meu parágrafo? Bom, a extensão do parágrafo, ela varia muito, né? Ela varia. Tem parágrafos curtos, parágrafos longos, e o que vai determinar a extensão, o tamanho do parágrafo, é a temática que vai ser trabalhada, tá bom? Por quê? Porque cada ideia que você acrescenta ao texto, ela deveria ser desenvolvida em um parágrafo, tá bom? Então, você vai falar sobre nanotecnologia, por exemplo. Nossa, quanta coisa a gente tem para falar sobre esse assunto. Mas cada uma das partes, porque você precisa organizar o seu texto. Nós falamos no semestre passado, o texto ele precisa ser organizado. Por isso que é muito interessante você fazer um planejamento, né? Então, quando você organiza o texto em várias partezinhas, cada temazinho desse assuntão, desse assunto grande, você vai colocar em um parágrafo. Então depende muito. Às vezes você vai dar uma explicaçãozinha que vai usar poucas linhas. Outro, você vai dar exemplos, e aí exemplos a gente vai gastar um tempinho maior, não é verdade? Bom, e os períodos do parágrafo? Quantos períodos deve ter meu parágrafo? Bom, o que é um período? Um período é quando você começa com uma letra maiúscula e vai até o ponto final. Então, nós temos períodos, tá bom? Que podem ser constituídos de uma ou mais orações. Vamos ver esse exemplozinho aqui? Você vai me dizer quantos períodos tem esse parágrafo, tá? É um parágrafo, vamos ver quantos períodos tem. Olha só. Até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Com a abertura das importações e, consequentemente, diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar esse trabalho. Então, esse daqui é um parágrafo ali de um trabalho acadêmico, tá? Que vai falar ali sobre tapetes orientais, enfim, né? Me diga aí quantos períodos esse parágrafo tem.
Quantos períodos? Dá uma pausa aí no vídeo e vai lá em conta. Lembra que eu falei, né? Um período vai de uma letra final até um ponto final. Vamos lá? Conta aí quantos períodos tem esse parágrafo. E aí, pensou um pouquinho? Então vamos lá, ó. Primeiro período vem aqui, ó. Até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Então, se você apontou que até aqui é um período, você acertou. E olha que interessante. Perceba que a informação principal do parágrafo está aqui, ó, na introdução. Esse primeiro período é a introdução. Olha só, até fins da década passada, ter um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores. O que vem a seguir, o próximo período, já é um período de desenvolvimento. Veja como não muda de assunto, não muda de tema, ele dá continuidade ao que foi dito na introdução. Olha lá, com a abertura das importações e consequente diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. E aqui a gente termina o nosso próximo período, segundo período. Tá vendo? Perceba que aqui se dá o desenvolvimento. Na introdução, ele fala que era muito difícil ter um tapete oriental, era privilégio de uns poucos. Mas, aí ele continua, olha, conforme foi havendo a abertura das importações e diminuição das taxas, então outras pessoas tiveram acesso a essa peça. E aí ele conclui, por isso, olha, a própria conjunção, por isso, ela já é uma conjunção que antecipa o que vai acontecer. A gente já está finalizando o parágrafo, olha que interessante. Por isso e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar esse trabalho. E aqui a gente termina o próximo período. Então, portanto, 3 periodinhos nesse parágrafo. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho? Ah, meu pai, olha só, eu resolvi o exercício no slide anterior. Ai, gente, bom, vamos lá então. Qual que é o tópico frasal do texto? A gente já até falou, né? Olha só o tópico frasal. O tópico frasal do texto está no primeiro período. Até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Em que período o autor apresenta a explanação da ideia central, o desenvolvimento? Em qual? Em qual período? No segundo, com a abertura das importações e consequente diminuição de taxa. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Acabei respondendo, me esqueci que eu pus aqui para vocês treinarem. E o terceiro exercício, qual o período que funciona como conclusão do parágrafo? O último. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar esse trabalho. Então, meus queridos, percebam que não é bicho de 7 cabeças. Construir um parágrafo é simples, tá? E levando em conta o que nós queremos na construção desse parágrafo, é mais simples assim ainda, né? Você tem lá uma resposta para ser dada no primeiro período, né? Primeira frase, vamos dizer assim, né? Ali, o primeiro período. Você vai colocar a resposta sintética ali, né? Fazer aquela introdução, o tópico, aquilo que é mais importante de ser dito. No segundo período, ou terceiro, de repente vai ter mais de 3 períodos, né? Você desenvolve aquela ideia introdutória e você conclui no final, tá bom? Nem todos os parágrafos deverão ter conclusão, tá? Ou necessitará ter uma conclusão. No caso de um texto grande, você não precisa que todos os parágrafos tenham conclusão. Mas, se a gente está falando de uma questão discursiva, é interessante que tenha, né? Bom, então, geralmente a gente produz 3 tipos de parágrafos. Quais são esses 3 tipos de parágrafos? O parágrafo narrativo, o parágrafo descritivo e o parágrafo dissertativo argumentativo. Então, no parágrafo narrativo, a ideia central é um incidente, é um acontecimento, é um período curto, tá? Narrativo. Então, geralmente, é um incidente, um fato ali que aconteceu, um acontecimento.
No parágrafo descritivo, a ideia central do parágrafo é um fragmento de alguma coisa que está sendo descrita. Então, pode ser uma pessoa. Olha, fulano tinha cabelos castanhos e lisos, na altura da cintura, olhos, olhos cor de mel, né? A gente tem alguns autores de literatura, né, que são muito descritivos. Se você quer ler um autor extremamente descritivo, você pode pegar lá, por exemplo, José de Alencar. As obras, né, os clássicos que ele produziu são muito descritivos. Né? Parece que você está dentro da cena, porque tudo é muito descritivo, a natureza é muito descritiva, os seus personagens são muito descritivos, os ambientes são muito descritivos, a paisagem. Então, num parágrafo descritivo, a ideia central é um pedaço de descrição de uma pessoa, de uma paisagem, de um ambiente, de um objeto, etc., de um comportamento. Né? E o parágrafo dissertativo argumentativo tem como ideia central uma ideia, tá? Uma ideia. Então, é parte de uma ideia que normalmente é apresentada em sua introdução, ela é desenvolvida e reforçada com uma conclusão, que é aquilo que a gente mencionou. Então, o parágrafo padrão, ele tem essa estrutura dissertativa, tá bom? Bom, trabalhando aqui um pouquinho o parágrafo narrativo, tá? Então, professora, por que eu tenho que trabalhar o parágrafo narrativo? Vamos expandir um pouquinho as ideias, né? Então, afinal de contas, a maioria das questões que vocês haverão de responder, ela vai exigir um parágrafo dissertativo ou dissertativo argumentativo, né? Mas vamos entender um pouquinho qual que é a diferença entre elas. Então, num parágrafo narrativo, em uma narração, em um texto narrativo, né? Textos predominantemente narrativos, digamos assim, porque os textos, na realidade, eles não se constituem de um tipo só, tá? Mesmo que você pegue um romance, você pega lá um romance, né? O Guarani, um exemplo. Então, ele é predominantemente narrativo, mas tem muitos aspectos descritivos, né? Em um texto, você pode encontrar parágrafos narrativos, parágrafos descritivos, parágrafos dissertativos narrativos, dissertativos argumentativos, desculpa, tá bom? Bom, então, a ideia central do parágrafo narrativo é um episódio curto. Nesse parágrafo, quais são as características desse parágrafo? O que você vai encontrar no parágrafo narrativo? Então, predomínio de verbo de ação, tá? Correr, saltar, andar, dormir, vibrar, sorrir, cantar, ok? Estudar. Então, a predominância de verbos que apresentam uma ação. Ação de quem? Das personagens, tá bom? Que mais? Outra característica é a indicação de circunstâncias relativas ao fato. Então, circunstâncias de lugar, onde o fato aconteceu, circunstâncias de tempo, quando que aconteceu aquele fato narrado, né? Por que aconteceu aquilo, né? Explicações. Então, as características básicas do parágrafo narrativo são verbos de ação e circunstâncias relativas ao fato. Bom, na narração, existem também parágrafos que servem para reproduzir a fala dos personagens, os diálogos. Então, no caso do discurso direto, você coloca o quê? Um travessão, né? Um travessão quando a personagem vai falar, ok? Para quê? Para que essa fala não se confunda com a fala do narrador ou de outra personagem. No entanto, a maior parte, aliás, dos escritores modernos, eles utilizam aspas para representar a fala dos personagens, né? Então, nem sempre, não é mais uma obrigatoriedade você colocar aquele travessão. No entanto, isso que a gente está falando se aplica ao parágrafo narrativo, tá? Aquele que relata um fato. E é bom lembrar que pode haver em um texto narrativo parágrafos descritivos e dissertativos também. Isso é normal, a gente já falou. Por isso que a gente fala em predominância e não em características, ok, únicas e sem alteração. Bom, a ideia central, agora falando um pouquinho sobre o parágrafo descritivo, né? A ideia central do parágrafo descritivo é um quadro, tá? Eu gosto muito de pensar assim, descrever é como pintar um quadro.
É como mostrar ali visualmente aquilo que você está descrevendo, aquilo que você está explicando. Então, quando você vai escrever um parágrafo descritivo, pensa em um quadro, que você precisa dar detalhes daquilo, tá? Um fragmento daquilo que está sendo descrito, uma pessoa. Então, se você vai descrever uma pessoa, pensa na pintura, tá? Você vai descrever se você estiver descrevendo características físicas, por exemplo, pense na cor dos olhos, na cor da pele, né? Na textura, pensa no cabelo, né? Aí depois, se você não vai descrever somente fisicamente, mas emocionalmente, pensa nas emoções, no comportamento, tá bom? Isso de determinada perspectiva, em um determinado momento, né? Tudo é muito contextual. Nós vimos isso nas aulas do semestre passado, tá bom? Alterado esse quadro, a gente tem um novo parágrafo. Então depois que você pintou esse quadro, né? Você fez essas descrições, aí você pula para o próximo parágrafo. E quais são as características, então, desse parágrafo descritivo? As principais características, né? As características que predominam. Verbos de ligação, tá? Ser, está. Então, ele é, ele está, ele parece, ele ficou. Então, são verbos que não retratam mais ações. Né? Olha, ele parece triste, ele ficou chateado, ele está animado, ele é bonito, ele é inteligente. Então, verbos de ligação no parágrafo descritivo predomina. Emprego de adjetivos. Por quê? Porque você vai caracterizar uma pessoa, um objeto, uma paisagem. Então você precisa. Qual é a maneira mais simples de se caracterizar? Dando adjetivos. Alto, baixo, bonito, feio, gordo, magro, branco, preto, amarelo, grande, pequeno, estreito, largo, ok? Então existe abundância de adjetivos. E orações justapostas ou coordenadas, né? Orações mais curtas, uma oração é independente das outras, né? A oração subordinada não, você tem uma oração que depende da outra oração. Aqui não. Então, oraçõezinhas mais curtinhas e completas, com seu sentido completo, tá bom? Parágrafo dissertativo argumentativo. Bom, na dissertação, no texto, né, dissertativo, o parágrafo ele é estruturado com base em uma ideia central, tá? Lembra parágrafo padrão, a gente acabou de falar. Então tem uma ideia central. Normalmente essa ideia é apresentada lá na introdução, que a gente chama também de tópico frasal, e é desenvolvida, né, na parte lá que a gente chama de desenvolvimento e reforçada numa conclusão. A gente chama também, né, esse parágrafo de parágrafo padrão, como eu já falei. Na dissertação escolar, normalmente nós estruturamos o texto em 4 ou 5 parágrafos. Um para introdução, 2 ou 3 para desenvolvimento e um para conclusão. Esse também é o esquema de redações de vestibular, algumas redações de concursos públicos que pedem ali uma dissertação argumentativa de até 30 linhas. Então não dá para você ficar criando textos com muitos parágrafos. 30 linhas, por exemplo, divide 30 por 5, dá 6 linhas, uma pelo outro. Entendeu? Então não dá para você fazer parágrafos minúsculos de 2 linhas para dar mais. Então, geralmente é essa quantidade, tá bom? Mas, como nós estamos falando em respostas discursivas, você vai fazer em um parágrafo só, no máximo 2. Tá bem? Certinho? Ficou claro? Bom, queridos, nós vamos aplicar agora a teoria na prática e depois vocês terão um tempo suficiente aí de uma semana para resolver alguns exercícios que já estão no ambiente virtual de aprendizagem. E nós vamos fazer a correção no próximo domingo, ao vivo, no dia 12. Acho que é dia 12, né? Domingo que vem? Acho que é dia 12. Deixa eu dar uma conferidinha aqui, gente. Dá uma conferidinha pra gente não falar bobeira. Mas é domingo que vem. Domingo que vem nós teremos aula ao vivo para você tirar todas as suas dúvidas. Domingo
É isso mesmo, dia 12, domingo que vem, dia 12, tá? Então, vamos fazer um exercício aqui na prática? Olha, a gente vai ler 3 parágrafos, depois a gente vai dizer se ele é um parágrafo predominantemente narrativo, predominantemente descritivo ou predominantemente dissertativo. Vamos lá? A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida, bem como satisfazer seus interesses e desejos. Dá uma pausa, releia o texto e aí volta comigo para a gente dar a resposta. Bom, esse é um parágrafo dissertativo. Claro, a gente está dando uma informação ali, né? Apresentando uma ideia. Que ideia é essa? A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras. Então perceba que existe o que? O desenvolvimento de uma ideia, né? De um conceito. Que conceito? O que é a sociedade humana? Ok? Acertou? Vamos ao próximo parágrafo. B. O homem dos olhos sombreados, sujeito muito feio. Que sujeito mais feio? No seu perfil de homem de pernas cruzadas, a calça encebada, a barba raspada, o chapéu novo, pequeno, vistoso, a magreza completa. E aí? Precisa de um tempinho para responder? Se precisa, dá pausa aí a videoaula e responda. Se não precisa de um tempinho, vamos lá, a resposta então. O que você acha? Se você respondeu com um parágrafo descritivo, você acertou. Olha o predomínio de adjetivos. Olha o predomínio, parece que é uma cena pintada. O que você está descrevendo? Um homem que, segundo o autor, tem olhos sombreados, né? Tipo olheiras, né? Tipo igual a pro, assim. Sujeito muito feio. Que sujeito mais feio? Olha só, adjetivos, né? No seu perfil de homem de pernas cruzadas, olha descrevendo o modo como ele está. Calça encebada, olha como é que está a calça encebada. Barba raspada, chapéu novo. Percebam as adjetivações? Parece que está pintando um quadro. Eu consigo imaginar esse homem. Você também consegue, esse sujeito? E por fim, terceiro parágrafo. A mulher foi passear na capital. Dias depois, o marido dela recebeu um telegrama. Envie 500 cruzeiros, preciso comprar uma capa de chuva. Aqui está chovendo sem parar. E ele respondeu, regresse, aqui chove mais barato. Só podia ser Ziraldo, né, gente? E aí? Precisa de tempo para pensar? Então vejam, queridos, esse parágrafo aqui, ó, a gente percebe verbos de ação, olha, passear, receber, enviar, precisar, comprar, né? Está chovendo, né? Respondeu. Então perceba que predominam verbos de ação aqui, né? E não é só isso também, saiu aqui embaixo, parágrafo narrativo, não deu para ver, não sei por que o slide cortou. Então perceba que aqui a gente tem a narração de um fato, de um episódio ali que aconteceu. Certinho, queridos? Aqui, parágrafo narrativo foi. Bom, agora a minha sugestão é que você vá ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? O Canvas, e responda 3 exercícios que tem lá. São exercícios discursivos, tá bom? Responda bonitinho, com cuidado, com cautela. Se você não puder responder hoje por algum motivo, você pode responder até o dia 12, às 8 da manhã, tá bom? Mas não deixe de responder, gente. Não se esqueça disso, porque não dá para eu ficar reabrindo questão, tá bom? E aí, você precisa, para receber o certificado de horas, ter todos os exercícios respondidos, tá bom? Até o prazo. Um beijo para você, anota as dúvidas. Semana que vem a gente se encontra de novo e você vai ter a oportunidade de tirar a dúvida ao vivo comigo, tá bom? Fechou? Então tá bom. Nós nos encontramos então no próximo domingo, se Deus quiser. Um abraço.